E olha, o setor médico se posicionou sobre a reforma tributária. E, para entendermos essa posição, vamos conversar agora com o Dr. Marum Curi, que é diretor da Associação Paulista de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Doutor, em primeiro lugar, boa noite e bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite a seus ouvintes aí. Doutor, o setor cobra alguns ajustes no texto, né? Agora que começa a tramitação da reforma tributária no Senado. Queria que o senhor nos dissesse quais são esses ajustes e quais seriam os riscos. O setor médico teme que haja um aumento de custos, caso aprovada a reforma tributária do jeito que ela está hoje? Exatamente. A preocupação da gente é que, como foi colocado até o momento, isso acarrete um aumento de carga tributária. Por exemplo, para o médico de consultório, que hoje ele recolhe em torno de 3,65%, ele passaria a recolher 12%. O outro grupo de médicos, que tem clínicas e assim por diante, que recolhe 5,65%, passaria a recolher na faixa mais ou menos de 12% também. Então, teria um aumento aí, num segmento médico, de quase 200%. Então, a preocupação da gente é com demissões, com fechamentos de consultórios, clínicas, desassistência da população, né? Porque não pode passar isso para a população. A gente entende que a reforma tributária é uma maneira de não tributar o consumo, né? Modificar. E a implementação do IVA, a gente vê com bons olhos, mas a gente não quer que tenha um aumento de carga tributária. Nós tivemos uma reunião a manhã inteira hoje na Associação Paulista de Medicina com vários deputados, inclusive 2 deputados que participaram da formatação desse modelo de reforma tributária, nos garantiu que não vai haver aumento de carga tributária. Isso nos deixou um pouco tranquilo, mas ainda tem muitas dúvidas, porque, por exemplo, esse processo ele vai demorar, vai ter uma transformação mais ou menos em torno para implementação, modificações, leis complementares, em torno de 5 a 7 anos, né? Então, a gente vê com muita preocupação isso, porque a gente não entende, no fundo, o que vai acontecer. E o segmento médico não é atinado com números, com taxas de impostos. O médico se preocupa em cuidar da saúde da população, de atender bem a população, né? E do governo federal, doutor, qual tem sido o posicionamento? O senhor falava, né, sobre reuniões com deputados, né, justamente tentando construir um consenso em torno disso. Com o governo federal tem havido diálogo, doutor? Rapidamente, para fecharmos. Olha, nós falamos com todos os setores que nós pudemos, inclusive tive reunião com o Bernardo Api, mostrei para ele que a maneira como estava sendo colocado ia ter um grande impacto na saúde. Ele alegou horas depois que a saúde poderia ter aumento de carga tributária. Aí saiu essa resolução dando 60% de redução para a gente. Mas mesmo com 60%, a gente ainda se preocupa. Então, nós lançamos hoje um manifesto solicitando que nós tenhamos uma alíquota de redução de 70% para clínicas e hospitais e para o médico de consultório que seja uma alíquota zero, que não tenha impacto na sua carga tributária. Bom, vamos seguir acompanhando um debate importante, né, que interessa a todos nós, né? O setor da saúde é essencial e a gente fica na torcida para que de fato não haja, né, essa oneração, essa penalização para o contribuinte. Ouvimos aqui o doutor Marum Curi, que é diretor da Associação Paulista de Medicina e também da Associação Médica Brasileira. Obrigado, doutor, pelas informações. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.